Fala, gente! Vamos começar mais uma aula, nossa aula de número 12. E hoje nós vamos resolver alguns exercícios. Mas antes vamos fazer um pequeno resumo do que nós aprendemos na aula passada. Nós falamos sobre corrente e resistência, né? E nós definimos a corrente elétrica como a taxa de variação da carga em função do tempo. Também definimos a corrente como um fluxo de um vetor chamado densidade de corrente através de uma superfície. Tá? Muito bem, lembrando que corrente é um escalar e a densidade de corrente é um vetor. Né? E aí nós associamos o valor escalar corrente ao fluxo do vetor J através de uma superfície. Tá? Nós também identificamos a densidade de corrente como a corrente por unidade de área. Né? E vetorialmente falando, nós fizemos aqui uma expressão onde nós temos N, a densidade de portadores, vezes Z, esse número aqui se chama densidade de portador de carga, vezes a velocidade de deriva, que é a velocidade que o elétron, ou o portador de carga, né, adquire na presença de um campo elétrico. Tá? Diferente da velocidade térmica, lembrar bem. Né? Não conta para corrente elétrica, nem para densidade de corrente. Aí nós também definimos a resistência e resistividade, né? A resistência como uma dificuldade à passagem da corrente eletrônica através de um material, e nós definimos como a razão entre a tensão aplicada e a corrente que atravessa o material. Nós também definimos a resistividade como a razão entre o campo elétrico e a densidade de corrente, ou em forma vetorial, né? O campo elétrico é igual, ou ele é diretamente proporcional à densidade de corrente, e a constante de proporcionalidade é a resistividade ρ. Tá? Se nós fizermos o inverso disso, nós podemos definir também a condutividade, inverso de ρ, e podemos escrever a mesma equação inversa, da J igual sigma, que é a condutividade vezes o campo elétrico. Tá? Nós também, isso aqui é importante lembrar, que isso aqui é uma das formas de escrever a lei de Ohm, que significa que a corrente elétrica, a densidade de corrente elétrica é diretamente proporcional ao campo elétrico aplicado no material. E elas variam linearmente, e a constante de proporcionalidade nesse caso, dessa maneira de escrever, é a resistividade. E nós associamos também uma maneira de identificar a resistência a partir da resistividade. Tem um conjunto de fatores geométricos aqui, que é um comprimento dividido pela área do objeto sob estudo. Tá? Muito bem. E nós aprendemos também que a potência dissipada para fazer operar um circuito, de maneira geral, ela é dada pelo produto corrente vezes diferença de potencial. Tá? Para os casos de objetos resistivos, nós podemos escrever que a potência dissipada no objeto resistivo é a resistência do objeto vezes a corrente ao quadrado, ou a diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência, para que for mais conveniente para o nosso uso. E por fim, nós falamos um pouco da condutividade ou da resistividade de semicondutores e supercondutores e as suas dependências com temperaturas. Tá? Muito bem. Então, hoje nós vamos para a solução de alguns problemas e ao fim da aula eu vou passar para vocês, vou deixar um link aqui para um exercício que vocês precisam resolver para me entregar como avaliação e também esse link vai ficar disponível direto na minha página também. Tá? Muito bem. Nós vamos fazer um exercício aqui que ele envolve basicamente uma boa parte, não diria tudo, mas quase tudo o que nós vimos, em resumo, o que nós vimos na aula passada. Então, eu dei aqui como um exercício geral que lida com corrente e resistência. Então, esses exercícios, vocês vão ver que os exercícios, na verdade, que envolvem corrente e resistência, eles são muito simples, aplicações praticamente diretas de fórmulas, tá? Então, vocês não terão grandes dificuldades para resolver esses exercícios envolvendo corrente e resistência. Vejam, esse exercício aqui já começa com um exercício bastante simples. Então, nós temos um fio, tá? Pelo qual circula uma corrente, devido à presença de uma bateria, que gera uma diferença de potencial aqui. Tá? Essa bateria gera 1,5 volts e o exercício nos conta que circulam N igual a 10 a 16 elétrons a cada
tempo igual a 2 segundos. Então, a cada 2 segundos passam 10 a 16 elétrons numa dada seção transversal do fio. Tá? E aqui tem uma outra informação, que é a carga inicial da bateria, 3 ampere hora. Isso aqui é equivalente a falar em coulomb, tá, gente? É uma unidade de carga, tá? Dá para transformar. Nós vamos usar ela mais para frente. Então, a primeira coisa que nós queremos saber, dada essa configuração, é qual é a corrente média, né? Então, uma das primeiras coisas que nós vimos, corrente, a taxa de variação da carga com relação ao tempo, ou simplesmente a carga por unidade de tempo. E a carga, nós vamos usar, que é o número de elétrons, tá? Que atravessa lá uma seção transversal do fio, vezes a própria carga elementar, tá? NE, dividido pelo tempo. Se nós fizermos essa continha aqui, né, substituir N vezes E dividido pelo tempo, que dá 2, nós temos uma corrente de 0,8 mA. Esta é a corrente média que atravessa esse circuito aí. Tá? A questão que segue é qual a energia que a pilha fornece para que essa corrente possa circular. Então, a gente aprendeu também nas aulas passadas que a variação da energia elétrica no sistema é a própria carga que circula no sistema vezes a variação de potencial no sistema. Se nós fizermos essa continha, nós temos tudo aqui, né? Nós temos o ΔV, nós temos a carga, então basta substituir os valores. 2,4 milijoule. Essa é a energia fornecida pela pilha para que corra uma corrente média de 0,8 miliamperes através do circuito. E qual que é a potência que a pilha forneceu? Nós podemos partir direto para aquela expressão geral, I vezes V, mas também nos lembrarmos que é a taxa de variação da energia potencial elétrica com relação ao tempo. Ambas as expressões levam ao mesmo resultado de 1,2 miliwatts. Muito bem. E dado uma carga inicial, né, eu tenho uma bateria com uma carga inicial, por quanto tempo eu consigo manter essa corrente de 0,8 mA no circuito? Tá? Então, o tempo que essa corrente vai persistir é igual à razão da capacidade da bateria, 3 ampere-hora, dividido pelo seu consumo. Tá? Então, nós temos que lembrar aqui, tem umas razões de transformação, 1 ampere-hora é igual a 3.600 coulomb. Então, a capacidade, precisamos estar todos na mesma unidade, tá, gente? Então, preciso transformar a capacidade da bateria de 3 ampere-hora para coulomb. Eu fazendo essa continha, eu encontro 10.800 coulomb. E o consumo do circuito é a corrente, 0,8 miliamperes, que dá, né, não vamos esquecer aqui que ampere é coulomb por segundo, né? Nós temos 0,8 milicoulombs por segundo. Se eu fizer a razão, então, eu encontro que esse tempo vai ser da ordem de 1,35 vezes 10 a 7 segundos. E eu fiz aqui uma transformação para ficar mais fácil da gente compreender. Se eu tiver esse consumo de 0,8 miliamperes e uma bateria com esta capacidade aqui, este circuito vai ficar operante por 156 dias, tá? Sem recarga de bateria. Agora vamos falar de um tema específico, densidade de corrente. E vamos imaginar uma densidade de corrente uniforme, tá? Ou seja, se você pegar os vetores J através do condutor, eles estão todos igualmente separados, espaçados, tá? Então, eu tenho um fio, que é o meu problema, cujo raio, então está aqui, o raio R, é 2 milímetros. E a densidade de corrente que o atravessa é 2 vezes 10 a 5 ampere por metro quadrado. Me interessa saber qual a corrente entre uma parte do fio que fica entre metade do raio e o raio completo, neste anel aqui, né, nessa parte externa do fio. Então, como é que a gente faz para descobrir isso? Nós já temos a densidade de corrente dada pelo problema, que é a própria corrente dividida pela área que nos interessa, de onde eu tiro a corrente, que é o que eu quero saber. Então, a corrente é igual à densidade de corrente vezes a área. Agora, a área que me interessa não é a área total do fio, é a área compreendida entre metade do raio e o raio inteiro do fio. Então, eu faço aqui a diferença entre as áreas, a área total menos a metade da área, de modo que eu fico com uma área de 3πr² sobre 4. Tá? Se eu substituir esta área aqui na expressão, então fica que a corrente é a densidade de corrente vezes 3πr² sobre 4.
Tá? Substituindo os valores que o problema nos dá uma corrente de 1,9 amperes. Agora, vamos tratar o caso em que a corrente não é uniforme, ou seja, a densidade de corrente não é uniforme. Ou seja, se eu olhar como é que estão lá as linhas, né, que designam os vetores de densidade de corrente, elas não estão igualmente espaçadas e uniformemente espaçadas. Tá? Então aqui o problema nos dá que a densidade de corrente ela corresponde a uma função. Então a forma que nós vamos observar corresponde a essa função, que é uma função quadrática ao longo do raio do fio. Tá? E é uma constante vezes essa função quadrática do raio. E a constante A ele nos dá 3,0 vezes 10 a 11 amperes por metro a quarta. Tá? E de novo, eu quero saber qual a corrente entre metade do raio e o fio completo, tá? Naquela região. Então, como a densidade de corrente não é uniforme, eu sou obrigado a usar a outra expressão que nós definimos, cuja a corrente diz que a corrente é integral, é o fluxo, né, do vetor densidade de corrente através de uma área, que é basicamente a integral do produto escalar JdA. Tá? Lembrando que eu estou numa simetria radial e que dA pode ser escrito como 2πr, que é o comprimento total desse anel, vezes o dr. Tá? E aí eu integro em todos. De modo que eu posso escrever o produto escalar JdA como 2πr J produto escalar dr. Se eu fizer, né, como a simetria é radial está indo do centro para a borda, eu tenho que o cosseno entre J e dr é zero, de modo que eu posso escrever o produto escalar JdA como 2πr JdR. Tá? Dando mais um passo, então agora eu posso escrever a corrente como integral, na área que me interessa, né, de R sobre 2 até R, de 2πA, desculpem essa parte aqui primeiro, 2πr, que 2πr-dr, que é o próprio dA, né, e AR quadrado, que é o nosso J. Tá? Então, eu fico com uma integral de R sobre 2 até R de 2πr vezes A vezes R ao quadrado dr. Simplificando um pouco, eu fico com 2πa, integral de R sobre 2 até R de R ao cubo dr. Isso resulta em 2πa, R a quarta sobre 4 de R sobre 2 até R. Tá? Fazendo essa continha aqui e substituindo depois valores, então fazendo essa continha eu chego ao resultado de que a corrente, então resultado algébrico aqui, a corrente é 15 dividido por 32 π vezes A vezes R a quarta. Substituindo os valores, nós temos A e temos R, nós temos que a corrente que atravessa esta região do fio, dada esta configuração de densidade de corrente, é 7,1 amperes. Então, se vocês compararem com o anterior, deixa eu só colocar aqui, a gente tinha 1,9 ampere quando está distribuído uniformemente. Se eu usar um truque, né, de engenharia para fazer com que a densidade de corrente se comporte dessa forma aqui, eu ganho em corrente que pode passar pelo mesmo fio. Tá? Muito bem. Vamos continuar falando de densidade de corrente, mas agora nós vamos tratar do tema velocidade de deriva, né, que é a velocidade que o elétron atinge devido à presença do campo elétrico no material. Tá? Então, o nosso problema trata de um fio de cobre com raio de 900 micrômetros, um fio bem fininho. E nós vamos considerar que cada átomo de cobre libera um elétron de condução para que a condução ocorra. E a corrente que atravessa esse fio, então, é 17 miliamperes. Tá? Nós queremos saber a velocidade de deriva. Então, nós temos lá, na nossa aula passada, que a velocidade de deriva é a densidade de corrente dividido pela densidade de carga de portadores, o produto NE. Tá? Onde eu identifico aqui a densidade de corrente como a corrente dividida pela área do fio. Tá? Muito bem. Me interessa agora, para poder avançar no problema, para encontrar a velocidade de deriva, encontrar a densidade de portadores.
Tá? Então, a densidade de portadores, que é a quantidade de átomos por unidade de volume, eu posso definir ela como a razão entre o número de Avogadro dividido pela sua massa molar vezes a densidade do material. Se eu substituir esses valores que eu coloquei aqui para facilitar para vocês, vocês podem encontrar em tabelas por aí tratando sobre propriedades materiais, a gente encontra 8,49 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Tá? Muito bem. Tendo o N, nós podemos partir para o cálculo da velocidade deriva, que é a corrente dividido pela produto NE e dividido pela área que está aqui, que é πr ao quadrado. Tá? Se nós substituirmos todos os valores que nós temos uma velocidade de deriva igual a 4,9 vezes 10 a menos 7 metros por segundo. Transformando para uma unidade mais fácil da gente compreender, né, mais palpável, dá 1,8 milímetro por hora, ou seja, uma velocidade bem baixinha, como era de se esperar. Né? Nós sabemos que a velocidade de deriva é pequena, então fisicamente correta com os nossos conceitos. Muito bem, vamos tratar agora sobre resistência e resistividade. Tá? E o nosso problema envolve um paralelepípedo de ferro. Tá? Então, nós temos aqui o paralelepípedo, uma ilustração, e nós temos que essas dimensões, A e B aqui do paralelepípedo, são iguais, e iguais a 1,2 centímetros. E a dimensão C tem 15 centímetros. Não esquecer, gente, na hora de resolver os problemas, de transformar centímetros para metros. Tá? Nós queremos saber qual é a resistência, tá, para dois casos. No caso 1, a diferença de potencial é aplicada nessas faces aqui, ó, na face da frente, imagina a face de trás. Lá eu aplico, coloco dois fios, duas placas do tamanho da área e aplico uma diferença de potencial. Tá? Coloco plaquinhas para que as linhas de densidade de corrente sejam uniformes dentro do paralelepípedo. Se eu colocar um contatinho, uma bolinha aqui no meio, elas não serão uniformes. Tá? Muito bem, dada essa condição, nós aplicamos nas faces aqui da frente e de trás. Tá? Queremos saber qual é a resistência. Então, neste caso, nós temos que a resistência, nesse caso 1, é a resistividade do ferro, né, a resistividade do material, vezes a razão L sobre A. Ó, gente, presta atenção aqui que faltou a resistividade, que eu dei mais um passo e me esqueci de colocar a resistividade aqui, tá? Tem a resistividade que é o produto aqui, tem a resistividade do ferro aqui, e aí eu quis identificar para vocês que o L é o nosso C, porque os nossos contatos estão aqui, então a distância que a corrente vai percorrer é o próprio C, e a área é a área aqui, a área 1 identificada, tá? Então faltou aqui, ó, a resistividade do ferro multiplicando, tá? Mas se você levar em conta todos esses fatores e multiplicar pela resistividade do ferro que eu passei aqui para vocês, 9,68 vezes 10 a menos 8 ohm metro, nós vamos encontrar uma resistência nessa situação de 100 micro-ohms, tá? Uma resistência baixinha. Agora, qual é o caso 2? O caso 2 é eu vou tirar o contato dessas faces e vou colocar nessa face maior aqui. Então eu tenho um contato aqui e um contato lá atrás. Mesma coisa, eu vou fazer um contato em forma de placa do tamanho aqui do paralelepípedo para que as linhas de corrente, né, sejam uniformes. Tá? Se eu fizer um contato bolinha aqui no meio, eu vou ter linhas de corrente que não são uniformes. Tá? Nesse caso, então, gente, o que muda? A minha área agora é o produto B vezes C. Antes era A vezes B, agora é B vezes C. E o meu comprimento, né, passa a ser A. Tá? Muito bem, se eu pegar e substituir os valores, ó, aqui de novo, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, esqueci de multiplicar aqui a resistividade do ferro, tá, gente? Presta atenção nisso aqui. Mas na hora de fazer a conta, eu fiz certo. A resistência nessa situação 2 é 0,65 micrometros. Micrometros, me desculpem. Micro-ohms, tá? Notem que a resistência para o caso 2 é bem menor do que a resistência para a situação 1. Né? O que nós levamos de informação com esses números que nós tiramos de resistência? Que a resistência, ao contrário da resistividade, a resistividade é uma característica intrínseca do material. Tá? Pode ver que nós usamos a resistividade do ferro o tempo todo. Ela não depende da geometria de medida. Já a resistência depende da geometria de medida. Tá? Mesmo material, mesmas dimensões. Entretanto, quando eu medi ao longo do eixo C,
tive uma resistência muito maior do que quando medi ao longo do eixo A, tá? Então, resistência depende da geometria de medida. Resistividade depende só do material, tá? Isso é uma informação importante. É uma informação prática importante. Tá? Muito bem. Agora nós queremos tratar do tempo médio entre colisões e livre caminho médio. Né? Então, o tempo entre uma colisão e outra, e livre caminho médio nada mais é do que quanto que o portador consegue andar dentro de um material sem sofrer uma colisão. Então vamos estudar o cobre, tá? Que é um dos metais mais usados para a condutividade em geral, né? Tudo a coisa é feita de cobre. Tá? Então, primeiro vamos estudar o tempo médio entre as colisões. E lá, quando nós estávamos derivando uma expressão para a lei de Ohm, nós aprendemos que a resistividade pode ser escrita como a massa, né? Aqui no caso, cobre, massa dos elétrons, que são os portadores, massa do elétron dividido pela carga elementar ao quadrado vezes a densidade de portadores, vezes o tempo entre colisões, tá? De onde nós podemos tirar que o tempo de colisões, que é entre colisões, que é uma das coisas que nos interessa, o tempo médio entre colisões. Quanto tempo passa entre uma colisão e outra, tá? Basta inverter a expressão que nós tínhamos aqui. Invertendo a expressão e substituindo esses valores, eu coloquei aqui para vocês para facilitar, mas vocês podem encontrar em tabelas por aí. Nós encontramos que o tempo médio entre colisões, o tempo tal aqui, é 2,5 vezes 10 a menos 14 segundos. É um tempo bem pequenininho, né, gente? 10 a menos 14 segundos. Muito bem. E agora, como é que eu faço para encontrar o livre caminho médio? Ou seja, dado esse tempo entre colisões, quanto que o meu elétron, aqui no caso o cobre, consegue andar dentro do material antes de sofrer uma nova colisão, tá? Dada uma velocidade efetiva de deslocamento. E aqui a velocidade efetiva é dada como 1,6 vezes 10 a 6 metros por segundo. Esse é por causa do cobre específico. Tá? A velocidade específica, a velocidade efetiva deve englobar as velocidades térmicas e velocidade de deriva. Tá? Bom, a velocidade, então, o comprimento, ou seja, a distância, que eu vou chamar de lambda aqui, que é uma letrinha que nós usamos em geral para designar livre caminho médio, tá? Quando estamos tratando de resistividade. O lambda, que é o livre caminho médio, nada mais é que o que? A distância que eu consigo andar entre colisões. Então, é a velocidade efetiva que eu tenho, vezes o tempo tal que me dá o tempo entre uma colisão e outra. Então, se eu substituir os valores, esse que foi dado aqui e o que a gente acabou de encontrar, nós vamos encontrar que o comprimento ali que o elétron consegue, a distância que o elétron consegue andar dentro do cobre sem sofrer uma colisão é 4,0 vezes 10 a menos 8 metros. Ou aqui em unidades mais próximas das unidades que nós encontramos aqui, eu já vou explicar, podemos escrever isso como 40 nanômetros. Tá? Por que eu coloquei nanômetros aqui? Para vocês notarem, se eu pegar aqui a estrutura do cobre, tá? O cobre tem estrutura cúbica de face centrada, ou seja, os átomos de cobre se organizam como um cubo e tem um átomo de cobre em cada face desse cubo. Isso se chama uma estrutura cúbica de face centrada. Essa aqui é uma célula unitária, significa que a partir dela, se eu transladar, rotacionar e fizer operações de simetria, eu consigo reproduzir um pedaço massivo de cobre. Tá? E o tamanho aqui, ó, do parâmetro de rede, que a gente chama A do cobre, é 0,3597 nanômetros. A é a distância aqui, ó, entre um átomo e outro ao longo da aresta do cubo. Tá? Notem que um elétron consegue andar mais de 100 vezes o tamanho de uma célula unitária de cobre. Tá? Então ele anda bastante, por isso que a condutividade é alta no cobre. Tá? Ele anda bastante antes de se chocar. Tá? Então se esse lambda aqui for menor, a condutividade tem que ser menor. Tá? A resistividade é maior. Daí, tá? E ele vai depender de material para material, tá, gente? Assim como o Rho, a resistividade, o lambda está intimamente associado com o Rho. Nós acabamos de ver aqui, né? Porque o Rho está associado com o tempo entre colisões e, portanto, o lambda está associado com o Rho. Tá?
Muito bem. E vamos tratar aqui então agora da dissipação de energia, tá? E o exemplo é de um fio resistivo da liga níquel-cromo, tá? Que são os fios em geral usados em torradeira, chuveiro, fios de resistores para aquecimento em geral, tá? Então, perdão. Nós temos a resistência do nosso fio, que é de 72 ohms, e a diferença de potencial aplicada de 120 volts. Tá? Então, queremos saber qual é a dissipação de energia. O fio é resistivo, então, nós, como estamos tratando, temos no problema resistência e tensão, vamos usar a expressão de potência dissipada por elementos resistivos, né? Lembra que isso aqui vale só para elementos resistivos, V quadrado sobre R. Se eu substituir os valores, eu tenho que a potência dissipada vai ser de 200 watts. Tá? Agora, o que acontece se eu cortar o fio na metade e aplicar os mesmos 120 volts em ambos os fios? Qual vai ser a potência dissipada? O que vai acontecer? Se eu cortar o fio pela metade, lembra, a resistência depende da geometria. Eu mantive toda a geometria, só cortei o L. Então, cortei o L pelo meio, a minha resistência vai cair pela metade. Tá? Lembra? Resistência igual a ρ L sobre A. Cortei o L pelo meio. Tá? Então, a resistência vai cair pela metade. Qual é a minha potência dissipada agora? Eu fico com 2V quadrado sobre R, a resistência original, né? Veja que eu tenho R' aqui, a potência linha, em função do R original, fica 2V quadrado por R original, me desculpe, que vai dar 400 volts. Tá? E qual a potência dos dois fios? Multiplico por 2 o P', 800 watts. Então, aparentemente, quando eu corto o fio, então se eu pegar lá minha resistência, que está aquecendo, sei lá, minha torradeira, e cortar ela no meio e ligar lá os terminais de cada uma delas, a mesma diferença de potencial, eu ganho em potência dissipada. Então, vou aquecer melhor. Entretanto, é interessante vocês notarem que se vocês pegarem a outra expressão de potência dissipada por resistor, a IR quadrado, né, vocês vão notar que para manter essa potência dissipada, há uma necessidade de um aumento grande da corrente. Tá? Então precisa tomar cuidado quando for pensar numa manobra dessa, tá bom? Então é isso, gente. Este foi o último exercício, essa aula rapidinha aqui, com exercícios bastante simplificados. Vocês viram que basta utilizar uma aplicação de um conjunto de fórmulas que nós já descrevemos e chegamos até elas na aula passada. Tá? E na próxima aula, então, nós vamos tratar sobre circuitos elétricos. Então, nós estamos construindo até agora um conhecimento para tratar de uma situação um pouco mais complicada, onde nós teremos alguns elementos num circuito. Tá? Então, vamos tratar de circuitos elétricos na próxima aula. Eu vou deixar, então, um exercício de avaliação para esta aula. Nas descrições aqui do vídeo vai ter um link. E também tem um link direto lá na minha página. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula. Fiquem bem.